Joel, capítulo 1. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Versículo 14. Apesar da incerteza quanto à época exata das profecias de Joel e de terem sido dirigidas mais especificamente para o povo de Judá, suas palavras têm propósitos escatológicos e globais a serem transmitidas de geração em geração. O cancelamento dos rituais sagrados e a destruição dos produtos do campo representavam uma grande tragédia para o povo de Deus, sinais de que a bênção e a presença de Deus haviam se retirado do meio deles, uma época em que Jerusalém precisava ser sacudida a fim de despertar para a necessidade de um reavivamento espiritual. Com mensagem semelhante à que vimos ontem em Deuteronômio 6, do 4 ao 9, Joel iniciou seu livro enfatizando a importância de darmos ouvidos às palavras do Senhor e transmiti-las a nossos filhos, e estes replicá-las a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Um apelo que precisava avançar do círculo familiar para o mundo. Notem que existe uma ordem na convocação. Primeiro, os sacerdotes, depois os anciãos, e só então todos os moradores da terra. Se vestir de pano de saco era um símbolo de arrependimento e humilhação. O Senhor esperava que os líderes espirituais da nação fossem os primeiros a dar esse passo na sua direção, preparando o caminho para que todos passassem pela mesma experiência. Assim aconteceu no Pentecostes. De homens ambiciosos por posições no reino de Cristo, os discípulos foram convertidos em homens cheios do Espírito Santo, a fim de liderar a igreja primitiva sob o estandarte do Evangelho. Com a promessa de um poder ainda mais expansivo, o remanescente dos últimos dias aguarda e anseia pelo cumprimento desta profecia. Não podemos, porém, aguardar o cumprimento da promessa enquanto não tivermos a mesma atitude dos discípulos de Jesus. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Atos capítulo 1, versículo 14. Foram dias de profundo arrependimento e confissão de pecados. Seus corações foram enternecidos pela cruz do Calvário. A cena do amor sem comparação de seu mestre era-lhes uma constante lembrança de que seus pecados o haviam pendurado no madeiro. Quão maior e mais intensa deve ser a manifestação do Espírito Santo no seu último povo. Não pela importância de quem a recebe, mas pela solenidade e proximidade do maior evento de todos os tempos. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Ébrios, despertai-vos e chorai. Aos que ainda estão bebendo do vinho de Babilônia, Apocalipse capítulo 14, versículo 8. Há um chamado a fim de que acordem e se arrependam de seus pecados. Amados, o mundo está caminhando para um colapso jamais visto, e muitos têm despertado para isso e buscado a orientação divina para estar preparado para este tempo. E o Senhor deixou bem claro em sua palavra que o fator determinante da preparação é a comunhão com Ele. Abra o seu coração ao maravilhoso conselheiro, Isaías capítulo 9, versículo 6. Ele está disposto, através do estudo de sua palavra, a nos fazer vislumbrar a cruz com a mesma profundidade daqueles que foram testemunhas oculares do precioso sacrifício. Não é tempo de aperfeiçoar rituais e ajuntar tesouros. É tempo de clamar ao Senhor pela plenitude do Espírito Santo como preparação para o ressoar da última trombeta. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Oremos, amados. A Ti, ó Senhor, clamo. Dá-nos Teu Espírito. Levanta uma liderança forte e ativa
que promovam o reavivamento da verdadeira piedade no meio do teu povo. Converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais. Levanta uma geração que te conheça e ilumine o mundo com a tua glória. Quebra, Senhor, a hipnose que Satanás tem usado, a fim de que muitos permaneçam dormindo, enquanto ele não para de trabalhar para destruir-lhes a vida. Ó Senhor, até quando? Desperta o teu povo, desperta os teus pastores, porque nós cremos que aquele que há de vir virá e não tardará. Volta logo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, cheios do Espírito Santo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.